A confirmação de mortes por coronavírus no Brasil acendeu o alerta, claro. Aqui em Mato Grosso, o governo do estado já editou um decreto restringindo inúmeras atividades para frear o vírus e também reduzir o número de casos no estado. Ontem, como a gente ouviu, eu vou começar até com essa pergunta, nem era essa, mas eu vou começar Temos que começar por essa. Porque a gente não... Dr. Cássio Azevedo, infectologista. Ele vai explicar para a gente, porque, doutor, bom dia para o senhor, mas ontem, acredito que o senhor deve ter acompanhado o pronunciamento do presidente, ele disse o seguinte, que como ele é um atleta, não é porque ele é capitão do exército e tudo mais, como ele né? Como ele tem um histórico de atleta, para ele, se ele pegar aí o coronavírus, vai ser só uma gripezinha. A medicina garante isso? Quem é atleta, quem foi atleta, quem tem um bom condicionamento físico, tem tipo uma espécie de escudo contra o coronavírus? Bom dia. Bom dia, Camila, bom dia a todos que ouvem a Rádio Capital. A despeito do pronunciamento do nobre presidente da República, não, eu discordo disso. Eu não contaria com o aporte físico para quem adquirir uma infecção pelo coronavírus. Não se sabe ao certo o desenvolvimento dessa viremia dentro do organismo. Então, independente se a pessoa ela tem um aporte atlético, se ela tem um condicionamento físico adequado, ou melhor que um ou que outro, ela não possa desenvolver a doença. Isso independe. Se o vírus tiver uma viremia muito avantajada, muitas vezes exacerbada, ele pode desenvolver uma doença muito grave e não conseguir sobreviver. É isso mesmo, tá vendo? Então já fica aí que não tem nada a ver as pessoas que são atletas ou que foram, tem que estar todo mundo no mesmo barco, não é como o médico colocou, o especialista colocou aqui para mim. Qual a sensação do senhor, enquanto um profissional da área mesmo, né, sobre o clima que marcou essa semana aqui pra gente, tanto em Mato Grosso quanto no Brasil? Olha, em relação ao cenário do modo como o vírus atingiu, isso preocupa sim. Nos deixa preocupados, tanto como profissionais que estamos ali na ponta, quanto também com a população de um modo geral. E fica aquela, não vou dizer nem dica, fica aquele pedido, aquele apelo, que o poder do isolamento social, ele é sobrenadante, Camila. As pessoas precisam ficar em casa nesse tempo. É muito importante que haja a segregação de todos, tanto em via pública, via privada, em qualquer local que possam estar frequentando. Porque é muito importante o impacto da pessoa dentro de casa. Nós conseguimos reduzir, assim, impressionantemente o número de contaminação. Se a gente olhar aqui em números, a gente pode ver que dos 47 mortos registrados em São Paulo, até o dia de hoje, no Brasil, 40 foram no estado de São Paulo. Por quê? Isso se dá em razão da aglomeração. Então, nesse exato momento, embora não tenhamos uma vacina eficaz e nem um tratamento específico adequado, o isolamento social tem sido, sim, uma barreira importante para que impeça a contaminação do coronavírus. Bom dia, doutor Cássio, aqui é a Ariana, tudo bem? Bom dia, Ariana. É o seguinte, uma das falas do presidente ontem também foi com relação ao clima, que o clima no Brasil, por exemplo, é diferente do clima de outros países. Ainda não existe, né, doutor, nenhuma comprovação com relação a essa questão de clima, de temperatura quente ou temperatura fria, com relação ao coronavírus, só para deixar a população ciente. Na verdade, a temperatura parece não estar ajudando muito. Ainda não se tem nada assim cientificamente comprovado que numa temperatura de 35 graus Celsius para cima, o vírus não sobreviva. O fato é que, quando a gente parece até ser redundante no que diz respeito à higienização, nós notamos que se você faz uma remoção de sujidade de um local, tipo câmbio de automóvel, volante, maçaneta de porta, corrimão, algum tipo de material que as pessoas colocam em suas mãos, o vírus ele morre. Sabe por quê? Porque ele tem uma camada de membrana de gordura, que a gente chama de membrana lipídica, que é facilmente removível com álcool em gel ou álcool 70, e também tem uma boa remoção quando se faz ali uma remoção mecânica com sabão ou detergente. Consegue quebrar essa membrana de gordura, com isso ele morre. Sim. E, doutor, e a Quiboa, para nós aqui, né, cuiabanos conhece como Quiboa, mas a água sanitária, a gente ouviu ao longo dessa semana, o próprio ministro ainda falou, né, com relação à Quiboa, que também é tão eficaz quanto o álcool 70. O senhor sabe confirmar essa informação?
Se for utilizado em superfícies de chão, de solo, tudo bem, alguma superfície que não tenha contato com olhos, nariz ou boca, tudo bem. Até porque dentro da sua solução, existem ali materiais que conseguem quebrar essa camada de gordura do vírus. Ah, entendi. O problema é a alergia junto a mucosas, né? Sim. A pele, né? O problema é a pessoa querer, de repente, passar nas mãos, alguma coisa assim, né? Exatamente. Mas, normal, então, é bacana, né? A gente que vem da rua, já estamos orientando, né? Tira o sapato, já coloca em lugar reservado. Já faz a limpeza. E quando limpar o chão, né? Botar um pouquinho de que boa dentro da água. E reforçar que é chão, não é? A gente, infelizmente, vê aí a falta de álcool gel, de repente as pessoas acham que podem substituir. O especialista está aqui orientando que é o tipo de produto que não é para ter contato com a gente, não é, doutor? Exatamente. Só em superfície que não tem contato com peles e mucosas, né? Sim. Claro. Doutor, tem uma dúvida aqui de um ouvinte, está dizendo o seguinte: qual é a probabilidade de pegar a doença simplesmente por estar no mesmo lugar que alguém contaminado? Muito grande. Se tiver uma pessoa que tem realmente o coronavírus, porque a gente depara com dois tipos de públicos. As pessoas que têm o vírus documentadamente, pelo SWAP e pelo PCR, e as pessoas que têm o vírus e não foram documentadas ainda por algum exame laboratorial. Probabilidade: o vírus se pega tanto pelo contato, por aerossol e por gotícula. Contato: eu coloco a mão, por exemplo, no corrimão do shopping, da escada rolante, aí vou e coloco essa mesma mão sem higiene nos olhos, nariz ou boca. Eu já peguei o vírus. Por exemplo, se a pessoa conversar, e aqueles aerossóis que saem da saliva, Sim. até menos de 1 metro, também pegam. E gotículas, quais são as gotículas? Tosse, espirros, e a depender de uma coriza muito forte também pega. Então, vias de contaminação: aerossol, gotícula e contato. Grande proporção de pegar, sim, o vírus coronavírus. O que deixa claro para a gente que a nossa alternativa é, de fato, o isolamento, né, doutor? Não tem isolamento, exatamente. A gente tenta procurar uma saída alternativa, mas a gente acaba chegando novamente no isolamento social. Com certeza. Até o que eu ia, meu próximo questionamento para o senhor. A gente vive aí em um momento que as pessoas buscam, né, cada vez mais informações a respeito do coronavírus. Enfim, o que de fato, doutor, é preciso ser destacado sobre essa doença nesse momento, seja aí de prevenção, seja aí até mesmo um conselho para os nossos ouvintes? Olha, o que de fato eu fico preocupado é com a população mais voltada a desenvolver a forma grave da doença. O que eu pediria é para as pessoas de uma idade mais elevada um pouco, e sobretudo aqueles que têm comorbidades, que todos nós já sabemos, que evitem ficar expostos a outras pessoas. É difícil falar, mas, por exemplo, a vovó, o vovô, a pessoa mais idosa, ou aquele que faz tratamento imunossupressor, o diabético, o paciente com doença do tecido conjuntivo, tipo lúpus, alguma doença muito grave, evite contato com pessoas. Se nós fizermos uma análise, se a pessoa conseguir ficar separada pelo menos aí de 10 a 15 dias, evita aí a contaminação de 400 pessoas. Então, isso é um número bastante assim, surpreendente no que diz respeito à não propagação do vírus. E obedecer os planos de contingência, tanto dos governos municipais como estadual, e assim, obedecer. Eu acho que obedecer é melhor que sacrificar. É verdade. Então, se a pessoa está dentro desses parâmetros, com certeza ela não vai ser contaminada com coronavírus. Você que está nos ouvindo, nós estamos entrevistando aqui ao vivo o médico infectologista, o Dr. Cássio Azevedo. Se você tiver alguma pergunta, ouvinte, manda aqui para a gente no 98107-4204, pode mandar sua pergunta em áudio ou texto. Dr. Cássio, queria que o senhor tirasse uma grande dúvida, até mesmo para deixar muito claro para a população, para quem está nos ouvindo, com relação à medicação. A gente sabe que ainda muita gente tem dúvida e acha que é o primeiro sintoma de gripe, ele tem que correr para um posto de saúde. E a gente está desde a semana passada sempre falando, não, gente, só a partir do momento que você sentiu os sintomas realmente como uma falta de ar e muita tosse, aí a gente o momento, né, de se proteger, põe uma máscara para procurar. Se não, tratar a gripe, né, como uma gripe normal, e a gente sabe que alguns medicamentos podem ser usados. Se a pessoa começar a ter uma febre, por mais que seja leve, usar um paracetamol. Queria que o senhor explicasse certinho com relação a medicações. Exatamente. Não adianta também as pessoas entrarem no quadro de pânico geral e achar que um simples espirro ou uma dor de cabeça já é o coronavírus. Nós temos os resfriados comuns,
nós temos aí as gripes também, que não só o coronavírus é uma gripe também, mas outros agentes que causam a gripe. Nós temos aí as rinites alérgicas e assim por diante. Quando que a pessoa deve procurar o serviço médico de fato, de verdade? Existem pelo menos algumas características marcantes do corona. Febre. A febre aferida a mais de 37,8 graus, mantida, mesmo com o uso de antipirético, ela mantém a febre. Uma tosse interessante, que antes ela não tinha, que começou a tossir. A coriza, que também é marcante nos casos de corona, e também a falta de ar. Por quê? Se nós analisarmos bem, o coronavírus ele tem uma virulência rápida que consegue deixar os pulmões encharcados. Com isso, eu não vou ter uma troca de ar, como eu deveria ter antigamente. Então, se a pessoa tem esse sintoma e sente-se que está meio arrastada, com febre e falta de ar, eu oriento rapidamente que procure um serviço médico apropriado. Nos outros casos, há uma tosse seca, de repente limpou a casa ali, levantou poeira, tossiu. Espirrei, de repente passou um perfume, um desodorante e tem uma alergia. Não deve procurar nesses casos, e sim quando tiver, principalmente, sobretudo, febre, falta de ar e tosse pronunciadamente nessa pessoa que antes não tinha. Tá. Com relação a medicamento, o senhor falou assim, a febre a partir de 37,8. Aí eu já posso, de repente, comecei a ter essa febrinha, eu já posso medicar em casa. Por exemplo, então, fica no paracetamol, doutor Cássio? Criança em especial, aproveitando a deixa aqui. Criança, por exemplo, se tiver alergia à dipirona, pode-se utilizar o paracetamol. Certo. Adulto também, se não tiver alergia à dipirona, pode usar dipirona ou paracetamol. São os dois analgésicos antitérmicos mais utilizados. Evitar nesse momento o uso de anti-inflamatório, né? Isso é interessante. Ibuprofeno e outros aí, em razão de uma ligação de cadeia com o organismo, mas ainda está em estudo. Via de regra, dipirona e paracetamol. Uma outra coisa que eu gostaria de fazer um apelo para as pessoas não se automedicarem. Eu vou até a farmácia e compro ali um medicamento que eu vi que saiu ali numa reportagem que pode ser utilizado. Pessoal, deixe para o profissional médico tratar as pessoas, porque mesmo os detentores do coronavírus têm as formas leves, moderadas e graves. Então, para cada estadio de coronavírus, tem um tipo de tratamento, tem um tipo de abordagem. Se a pessoa, por si só, já tomar essa conduta, ela poderá, de repente, queimar o arsenal terapêutico que a gente tanto luta para poder tratar no momento. E um exemplo disso, doutor Cássio, que o senhor acabou de falar, com relação a, eu vi uma reportagem, a gente está tendo essa questão da hidroxicloroquina, né, que já estão sendo feitas pesquisas, estão conseguindo comprovar que é um remédio realmente eficaz, porém ele não serve, né, antes disso, é um remédio que trata malária, trata lúpus, outros casos, aconteceu em lugares no Brasil de não ter, né, mais na farmácia, a medicação exatamente por conta disso. Exatamente, vislumbra-se em cima da hidroxicloroquina, juntamente com a azitromicina e o sulfato de zinco, o tratamento para casos aí de moderados a graves. Porém, não se deve utilizar, nem mandar manipular por autoria própria. Tem que ter uma indicação clínica para poder ter uma farmacocinética adequada da droga. Se a gente começar a usar indiscriminadamente, aí o vírus, que não é nada bobo, porque o vírus tem um genoma, uma mutação genética muito rápida, ela consegue entender que a droga está eliminando a sua viremia, aí ele já desenvolve um novo mecanismo contra a droga. Então, o problema é isso. Deixar que o profissional habilitado prescreva essa droga. E as farmácias também, né, doutor? Tem as farmácias no Brasil agora vão, pelo menos desse medicamento, a última informação vai precisar de receita, porque as pessoas estão correndo e se automedicando, às vezes não tem nenhum sintoma, e a pessoa vai lá e toma, e esse remédio... É uma forma de prevenir, eu já ouvi comentários disso, que estava tomando esse medicamento, não é nem para combater, doutor, é para prevenir que se tem o coronavírus, o nível de desespero, né? Não, isso aí já é um sinal do desespero, né, globalizado. Não precisa tomar medicamento para prevenção. Vitamina C previne? Não previne. Complexo B previne? Não previne. O que previne? É você ter uma alimentação adequada, ingestão de água importante durante o dia e ficar quietinho em casa. Isso é a melhor prevenção. É verdade. Doutor, nós temos uma participação, tem um ouvinte aqui, o Gabriel, ele tem uma dúvida.
Bom dia, pessoal da Rádio Capital. Bom dia ao entrevistado. Eu gostaria de saber a questão da eficiência das luvas e das máscaras que têm sido utilizadas, porque praticamente sumiram, né, do mercado, e eu ouço dizer que aquela luva, vamos dizer, mais simples, ela só pode ser utilizada por 30 minutos, outros falam 2 horas. O que é recomendado? E qual é o tipo de máscara e luva adequada para a gente utilizar? Pode responder, doutor Cássio. Desculpa, Camila. Bom dia, Gabriel. Então, as luvas, elas têm sim um prazo de utilização prescritos. Por exemplo, uma luva simples, que não é aquela estéreo e procedimento, pode se utilizar por 1 ou 2 horas. 2 horas. Aquela máscara branquinha, que é a máscara cirúrgica, pode utilizar por 1 hora, mais ou menos. Agora, aquela N95 ou PFF2, ela só deve ser utilizada por profissionais da saúde no momento de intubação de um paciente muito grave ou na condução desse paciente de um apartamento, de um isolamento para outro, e que tenham contato muito próximos, a menos de 1 metro, com o paciente confirmado com coronavírus. De um modo geral, a população não precisa utilizar luva estéril, não precisa ficar utilizando também essa luva comum. Ele tem que ter consigo o álcool em gel, o álcool 70, e fazer a limpeza das mãos exaustivamente por 20 segundos com água e sabão. E utilizar aquela máscarazinha cirúrgica também, para evitar essa contaminação tanto por gotículas e a higiene por contato. Mas esse material mais avançado, esses EPIs mais avançados, somente os profissionais da saúde. Para os profissionais da saúde. E, doutor Cássio, até já veio notificação, é claro, o próprio Gabriel já falou, a gente não encontra mais máscaras, quem tem já está acabando, né? Por exemplo, utiliza-se também a máscara pessoas que estão gripadas. Por exemplo, eu estou aqui trabalhando, eu, graças a Deus, já estou muito melhor, mas ainda com sintomazinho leve de gripe. Eu tenho usado máscara, claro, para me proteger e proteger os colegas de trabalho. Queria que o senhor falasse com relação à máscara de tecido. Tem sido uma opção e algumas pessoas, alguns brasileiros estão até se reinventando e fazendo, porque ela pode ser lavada. É isso mesmo? Pois bem, você está certíssimo em utilizar a máscara produzida pela indústria. Isso está certinho. O problema da máscara de tecido: qual é o filtro adequado que o confeccionador utilizou? Quem não garante também que o vírus não vai ficar alojado ali entre uma linha e outra do tecido? Não tem nada contra que ele esteja produzindo, né? Exatamente. Mas assim, qual é a testagem desse tipo de material? Porque se nós analisarmos bem, o vírus, ele se adere em qualquer tipo de superfície. Sim. Não é diferente também para uma máscara de tecido confeccionada também por alguma pessoa. Então, agora, o que fazer quanto à máscara? Solicitar pela internet, visitar todos os dias lojas ou locais que vendem esse tipo de produto para poder ter sempre em mãos. Infelizmente, a gente vive num estado de escassez de EPIs, infelizmente. Sim. Mas devemos nos acautelar em relação a essas máscaras de pano. Além do que, elas podem provocar um tipo de um sufocamento. Se tem, tipo, a pessoa tem uma asma, tem uma bronquite asmática, e põe uma máscara dessa e inala algum tipo de material e já dá uma bronquite, é um outro problema que viria de modo secundário. É bom o senhor responder mesmo, porque esse questionamento em específico, porque alguns ouvintes já haviam perguntado, e a gente mesmo tinha essa dúvida, não é? A gente viu até que no jornal A Gazeta, da empreendedora que decidiu aí fazer as máscaras de algodão, e a gente ficou em dúvida, mas será que pode, não é? Será que é recomendado? Será que de fato vai estar protegendo? Mas como o doutor disse, é bom, o ideal, não é? No momento ideal, é a máscara descartável. Mais alguma coisa, doutor, que o senhor queira colocar, deixar aqui de alerta ou alguma sugestão? Que as pessoas fiquem isoladas dentro de casa, salvo os casos que não tiverem jeito mesmo, aqueles que trabalham, como por exemplo, eu faço meu trabalho como médico infectologista, não tem como ficar isolado. Mas se eu pudesse, eu ficaria, mas eu tenho a população que eu atendo também, com muito carinho. Mas que pratiquem isolamento social. Todos precisamos desse tempo, isso não é férias, é um tempo para que o vírus ele possa diminuir a sua capacidade de contaminação. Fiquem em casa o máximo que puderem nesse tempo.
Doutor, só para a gente finalizar, é que eu me lembrei agora de um detalhe, inclusive ontem, do pronunciamento do presidente, aproveitando a deixa do senhor, reforçando a necessidade e a importância da gente ficar isolado. Ele disse ontem que o grupo de risco, nas palavras dele, né, resumidamente, ele deu a entender que, na verdade, tudo poderia voltar. As escolas, a vida normal, as pessoas aos trabalhos, que quem tem que ficar isolado é o grupo de risco, não é? São os idosos. Isso também não funciona assim, não é? O vírus não é seletivo nesse quesito, né? Nem um pouco. O isolamento social, ele tem um corte horizontal. Ele pega aí de criança a idoso. Aporte físico, atlético, condição socioeconômica, isso nesse momento não tem nenhum tipo de acréscimo nem nada. Se o vírus achar que tem que infectar uma criança e vai desenvolver sintoma grave, vai. Uma pessoa que faz academia ou que faz exercício, vai também. No idoso também vai. O apreço maior para esse grupo de risco, mas que todas as pessoas, criancinhas, novos, jovens, adultos e pessoas de idade mais avançada, precisam ficar em casa. O isolamento social ainda é uma das ferramentas que nós conseguimos manipulá-las contra o vírus. Só para encerrar, doutor Cássio, eu recebi uma pergunta até de um ouvinte, também amigo aqui no meu WhatsApp, perguntando com relação às máscaras, voltando a falar sobre máscaras, ele pergunta o seguinte: as pessoas que utilizam essas máscaras que o senhor falou, essas que a gente usa descartáveis, que a orientação é até 2 horas, a pessoa está perguntando, em algum momento eu posso reutilizar essa máscara? Ela pode ser lavada? Eu posso passar água e sabão, lavar, passar álcool em gel, enfim, passar qualquer outra coisa para reutilizar? Como o nome mesmo já diz que é descartável, infelizmente não. E quando eu for lavar, além de eu estar tirando a porosidade ali do produto que protege, sim, eu vou estar já tirando a sua funcionalidade, né? Ah, tá. É igual uma luva que não é estéreo, que é de procedimento, é uma simplesinha de caixa. Sim. Se eu for lavar, eu vou estar tirando ali a sua proteção e ela perderá já toda a sua hermenêutica de proteção. Explicado, então. Mais alguma coisa, Camila? Não, acho né? que ficou bem claro, viu? Só agradecer mais uma vez, doutor Cássio Azevedo, passando aqui, médico infectologista. Nesse momento é muito importante uma conversa franca, não é, doutor? Explicando de fato para a população, tirando as dúvidas, porque eu acho que o pânico, ele se instala quando a gente nega a informação e fica aí vivendo de fake news, não é? Eu acho que a gente tem que falar a verdade nesse momento. Exatamente. Enquanto a gente puder dividir informação, melhor ainda. Informação por via correta, via de fato, né? Não informação inverídica que causa, de repente, um desespero maior na população. E eu agradeço, Camila, Luana, pela essa oportunidade e me coloco à disposição. A gente que agradece, doutor, mais uma vez. Doutor. Obrigado e bom trabalho. Obrigado, bom dia. Bom dia. A gente conversou aqui com o Dr. Cássio Azevedo, ele que é médico infectologista, esclarecendo um pouquinho aqui das nossas dúvidas. 8 horas e 29 minutos, intervalo, voltamos já.